Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento na presença do nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Celeste 100% com Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada família aqui conectada junto comigo para fazer essa oração antes de dormir. Cada um de vocês que chegaram aqui, os novos e que ainda não são inscritos no canal, já convido você a se inscrever se você não é inscrito e ativar o sininho de notificações para que sempre que nós compartilhamos um vídeo aqui, você possa receber as notificações, o aviso do YouTube, porque ele não notifica a gente. Então carregue no sininho e ative o sininho de notificações e não deixa de deixar sua curtida também no vídeo, porque é assim que o YouTube pode alcançar outras vidas através dessa palavra e através dos outros vídeos que todos os dias colocamos aqui no canal. Amém? Irmãos, estamos no nosso propósito de 365 noites com Deus. E hoje estamos na nossa noite 26 desse propósito maravilhoso. E o tema de hoje é a palavra que sai da boca de Deus cumprirá o seu propósito. E já abre a sua Bíblia em Isaías 55, porque vamos meditar um pouquinho nessa palavra do profeta Isaías. E já ia falar em francês Isaías, mas é Isaías. Estamos aqui falando português e eu às vezes derapo em francês, derapo em português, então peço desculpas, gente, eu me empolgo. Então já compartilha, carrega no botão compartilhar, manda no seu grupo de WhatsApp, manda também no seu grupo de Facebook, no seu Instagram, no Messenger, e não deixa de deixar também seus pedidos de oração aqui no canal, que estaremos a apresentar a sua oração ao Senhor. Noite 26 do propósito 365 noites com Deus. Amém, irmãos? Já abriu sua Bíblia em Isaías capítulo 55? Hoje é um convite da graça, um convite da fidelidade da palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Isaías 55 encerra uma grande sessão profética que anuncia o servo do Senhor, o Messias, que levaria sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados. Ele seria ferido pelas nossas transgressões e justificaria muitos. Amém? Irmãos, depois de anunciar em Isaías 53 a obra do servo sofredor, Deus chama os sedentos. Ele também chama os necessitados e os que não têm recursos para receberem gratuitamente aquilo que somente Ele podia oferecer. Amém, irmãos? Essa palavra é para nós hoje. Este capítulo não apresenta uma promessa isolada. Ele revela um caminho completo. Irmãos, Deus chama, Deus oferece gratuitamente, Deus convida ao arrependimento e Deus também declara que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos, e Deus declara e garante que nenhuma palavra que sai da nossa boca volta sem cumprir o propósito para o qual nós fomos enviados. Amém, irmãos? Vamos ouvir o capítulo completo do livro de Isaías 55? Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro daquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente,
comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a abundância. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança eterna, segundo as fiéis misericórdias cometidas a Davi. Eis que o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheceis, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o homem injusto os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele, e para o nosso Deus, porque é abundante em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam sem primeiro regarem a terra, fazendo-a produzir e brotar, dando semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me agrada e prosperará naquilo para que a enviei. Porque saireis com alegria e sereis conduzidos em paz. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca será apagado. Irmãos, olha, vejam, Isaías 55 começa com uma pergunta que atravessa as gerações. Por que gastais o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Você está ouvindo essa pergunta? Deus fala com pessoas sedentas, mas que procuravam satisfação em fontes incapazes de sustentar a alma. Irmãos, o Senhor não oferece apenas alívio momentâneo para a nossa vida. Ele oferece água para o sedento, alimento para a alma, perdão para o arrependido e uma aliança que não depende dos méritos humanos. Pegou a chave? O convite de hoje, irmãos, é gratuito, mas exige uma resposta. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. A graça não é uma autorização para permanecermos nos mesmos caminhos. Deus chama o pecador para perto, mas também Ele chama o pecador para abandonar o caminho perverso e os pensamentos que não correspondem com a sua vontade. Está pegando? E então o Senhor revela por que nem sempre nós compreendemos o seu agir. Entendeu? Os meus pensamentos, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você está entendendo por que nós não compreendemos muitas vezes o agir do nosso Deus na nossa vida? Você entende? Os caminhos dele não são os nossos caminhos, os desejos dele não são nossos desejos. Nós observamos apenas uma parte da história. Deus conhece o princípio, e Ele conhece o meio, e Ele conhece o fim. Irmãos, nós vemos a semente debaixo da terra, e Deus já enxerga a colheita. Nós vemos a promessa ainda não cumprida,
E o nosso Deus, ele conhece exatamente o tempo e o propósito em que ela produzirá fruto. A imagem da chuva é muito forte. A chuva desce do céu. A chuva penetra a terra quando cai no chão. E a chuva, ela trabalha silenciosamente e faz nascer aquilo que antes não podia ser visto. Sabe, muitos grãos lá em Cabo Verde, que seja em Cabo Verde ou em outros países da África, a gente ia colher, sabe, quando a gente era pequena. Quando era pequena, eu fazia muito isso. Cabo Verde tem agricultura, né? Tem 4 meses de chuva, que são de julho a outubro. E depois, o resto do ano, quase nunca chove. O ano passado choveu em dezembro e janeiro, todo mundo estava impressionado. E nós aqui na Suíça com chuva constante, né? Porque é o ano todo a chuva aqui na Suíça, e lá em Cabo Verde chove 4 meses. Você pega um país como Guiné-Bissau, chove 6 meses, depois tem 6 meses de sol. Cabo Verde chove 4 meses, tem 8 meses de calor quente. Irmãos, olha, durante a chuva dava aqui, não sei como é que se diz em francês, aqui em português, aqui em francês fala os haricots, les haricots, plusieurs sortes, muitas variedades, né, de haricots. Haricots são aqueles grãozinhos leguminosos que tem muita variedade. Tem Congo, tem baixinha, quem é cabo-verdiano que está aqui assistindo, sabe? Congo, baixinha, bongolão, sapatinha, embonjinho, embonjona. Então, enfim, são favas verdes que a gente usa. Uns tem ferro, outros tem proteína, e a gente usa muito isso nas comidas cabo-verdianas. E sobretudo para fazer feijoada com feijão branco, mas não é aquele feijão branco igual ao feijão que os portugueses usam, tá? É bem diferente mesmo, é feijão pedra. E se você colocar na internet feijão pedra, você vai ver o que é feijão pedra. E olha, nós colhíamos os grãos, porque quando o campo ele é desfrutado, por exemplo, meus pais têm vários campos lá em Cabo Verde, depois da colheita, fica aqueles grãos que caem no chão. Não é igual aqui na Suíça, que o trator vem, entra no campo, arremassa tudo com a máquina do trator, e vai dar para as vacas. Lá em Cabo Verde tem que colher com a mão, então sempre vai ter grãos caindo no chão. E nós, quando nós éramos pequenas, nós íamos com a nossa latinha de litros, nossa bolsa de plástico, colhíamos feijão, imbonge, congo, que tinha ficado no chão mesmo. E daí, tudo que estava pronto, nós íamos vender para ter um dinheirinho do bolso para comprar lanche na escola, entendeu? Você foi lá em Guiné-Bissau, onde eu tenho as minhas crianças, lá em Djina, em Dianá, por exemplo, as crianças vão colhendo o quê? Mancara seco por debaixo de terra. Eles vão se assentar à beira da estrada, esperando que passe um grão de turista, porque não tem, é um grão de turista mesmo, e para passar, para comprar aquelas mancaras, para que elas possam comprar alguma coisa. Então, gente, em Cabo Verde, em qualquer lugar do mundo, as crianças começam a trabalhar bem cedo. Eu comecei a trabalhar com a idade de 6 anos. 6 anos, carregando água, carregando lenha, carregando palha, fazendo comida. Minha avó me ensinava a cozinhar, bem pequenina ainda. Levantava às 4 da madrugada para estudar, para que às 5 já estava com o burro a caminho aí, pegar água para vir trazer antes de ir para a escola. Bem longe a escola, eu caminhava quase 1 hora a pé para chegar na escola, dentro de sol ardente. Olha, gente, agora tem estrada, tem carro, tem transportes, mas na época a única pessoa que tinha carro lá onde eu vivia, na campanha que eu vivia, era o meu padrinho de batismo, que graças a Deus sempre me pegava para me levar para a escola às vezes, mas era o único carro para servir, né, o vilarejo todo. Depois foram as outras pessoas tendo também 1 ou 2 carros a mais.
mas no início não tinha tantos não. E olha, gente, aqueles feijão que caía no chão, né? Durante o verão, eles não davam nem para ver, porque tem muita terra e muito vento que vai cobrindo, então ninguém vê. Só que quando cai chuva, aqueles feijão vão nascendo, só que nasce, mas tem aqueles já que não serve, por exemplo, aquele que nós chamamos de imbonge. Imbonge é fava, né, em português. As favas, às vezes, eram bem amargas, não dava para comer, nós colocávamos na cachupa, a cachupa às vezes ficava, não dava para comer, porque a cachupa estava todo amargo por conta das favas amargas que estavam na cachupa. Então, tudo isso para falar que quando a chuva cai no chão, ela cai silenciosa. Então, o que já está em terra vai crescendo, né? Vai brotar, vai sair. Assim também a palavra de Deus, gente. Talvez você tenha orado a palavra sobre um filho e ainda não tenha visto muita mudança. Irmãos, talvez Deus tenha lhe dado uma promessa e, humanamente falando, tudo parece caminhar na direção contrária. Talvez você esteja semeando a palavra dentro da sua casa, no seu ministério, sobre uma enfermidade, uma família ou uma geração. Olha, eu passo por isso. Mas a palavra não está perdida, entendeu? Ela não voltou vazia, porque nunca volta vazia. Deus declara que ela cumprirá o propósito para o qual, para cada um de nós, o propósito para o qual nós fomos enviados. Irmãos, eu fui enviada para pregar a palavra de Deus e eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Olha, irmãos, as promessas podem parecer demorado, né? Mas é tudo no tempo de Deus. Não significa que podemos retirar uma frase da Bíblia e usá-la para obrigar Deus a realizar qualquer desejo nosso. Porque Ele fala bem claro aqui, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Irmãos, somos hipócritas nas nossas orações. Primeiro, eu falo sempre que nós oramos o Pai Nosso, perdoe a nossos devedores como nós perdoamos, mas não estamos mentindo. Na verdade, muitas pessoas ficam com o coração cheio de ódio, de rancor, não perdoando, mas declarando o Pai Nosso. É a mesma coisa. Olha, nós declaramos, Senhor, faça conforme a tua vontade, mas de repente você pega aquela luta que você já entregou para o Senhor para que faça a sua vontade e você quer de novo fazer do seu jeito. Sabe o que é que Deus faz? Ele pega, já que quer de volta, eu te dou. Gente, nós temos o livre árbitro, lembra? Deus não obriga ninguém em nada. Se você entregar para Ele, falar, Senhor, faça a tua vontade, então tenha paciência, porque é tudo no tempo dele. Irmãos, olha, Deus promete e Deus cumpre. Deus determina quando uma promessa será cumprida. Não somos nós. Não podemos obrigar a Ele. Tem que ser conforme a sua vontade. Tem que ser conforme os seus pensamentos. Tem que ser conforme os seus planos e não os nossos. E agora, da Celeste, talvez você ainda não esteja vendo o fruto da palavra que semeou. Mas uma semente não deixa de estar viva apenas porque ainda permanece debaixo da terra. Continue crendo no que Deus falou. Continue orando a palavra. Continue ensinando a verdade aos seus filhos, aos netos. Eu faço isso. Eu vou continuar fazendo sem me cansar. Porque eu sei que no tempo certo essa palavra vai brotar. Assim como o feijão que fica na terra durante a seca e quando chove, ela brota. Continue anunciando Jesus. A promessa não depende da aparência aqui, as aparências mundanas, terrenas, sabe? Ela depende da fidelidade daquele que enviou a palavra. O que Deus falou não morrerá no caminho, cumprirá o propósito para o qual Ele enviou. Está escrito. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, misericordioso, coberta com teu sangue e revestida com armaduras de defesa e sangue, Senhor.
Coloco meus filhos e meus irmãos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Coloco minhas netinhas e minha nora, minha cunhada debaixo da cobertura do sangue de Jesus. E coloco meus pais e meu sobrinho, Senhor, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Pai querido, guarda a minha casa, guarda a casa da minha família. Livra-nos de toda retaliação maligna, Senhor. Anula todo plano diabólico contra a nossa vida, Senhor. Tudo que foi feito, Senhor, para nos atingir, para nos enfraquecer, para destruir a nossa família, a nossa casa, nossas finanças, ou nossos projetos, sonhos, planos, que seja frustrado todos os planos do inimigo, no nome de Jesus. Que todas as ciladas do inimigo seja aniquilado, que seja acorrentado, amordaçados e amarrados todos os espíritos que foram invocados contra a minha vida, minha casa e minha família. Proíbo toda retaliação maligna contra nós. Pai querido, abençoa cada pessoa que está agora fazendo essa oração comigo, cobrindo com o sangue de Jesus, nos reviste com a armadura de Efésios 6. Depois de ouvirmos a Tua palavra, Pai, nós nos aproximamos de Ti. Senhor, não chegamos diante de Ti porque somos suficientes, somos perfeitos. Chegamos porque ouvimos o Teu convite. Tu disseste, ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas. E aqui estamos nós, Senhor. Eis-me aqui. Eu tenho sede de Ti, eu tenho fome da Tua palavra, Pai. Senhor, quantas pessoas que terminam este dia cansadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, se sentem esgotados, Pai. Tem dias assim, tem dias que eu me sinto assim, com dores, Senhor, mas o Senhor sempre me fortaleceu. Até aqui o Senhor me ajudou, me sustentou e sustentou toda a minha família. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te dou graças, Senhor, pelo teu grande amor. Perdoa nossas dívidas, nossos erros e pecados, Pai, nossas falhas. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os pecados nossos ancestrais, todos os pecados, seja de pensamento, seja de ação, de omissão, tudo que está no oculto, Pai, perdoa-nos, Senhor. Pai querido, quantas pessoas carregando uma sede que ninguém consegue explicar, uma sede de paz, uma sede de esperança, uma sede de perdão, e até uma sede de direcionamento, de sabedoria, de sentido para continuar vivendo. E Tu não mandaste os sedentos procurarem outra fonte. Tu chamaste todos para Ti. Obrigado porque ainda hoje o Teu convite continua aberto. Obrigado porque ninguém precisa comprar a Tua graça. Ninguém precisa merecer o Teu amor. Ninguém precisa esconder suas feridas para entrar na Tua presença. Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Senhor, recebe todo pecador arrependido. Tu nos sonda e Tu nos conhece, como fala Davi em Salmos 139, Pai. Senhor, recebe todos os cansados, os abatidos. Senhor, recebe aquele que já não sabe mais como orar, como Te falar, como chegar na Tua presença. Pai querido, quantas vezes também gastamos a nossa força naquilo que não alimenta a nossa alma. Perdoa-nos por isso, Pai. Corremos atrás de tantas coisas terrenas, Pai. Procuramos-nos, Senhor, procuramos tantas coisas que não vêm do alto. Gastamos energia tentando resolver problemas que pertencem ao amanhã, e o amanhã pertence ao Senhor e não a nós. Senhor, quantas vezes também procuramos segurança em pessoas, em vizinhos, amigos, em bens materiais, em posições, em títulos, reconhecimentos. Mas a Tua palavra nos perguntou nesta noite: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Perdoa-nos, Senhor, e nos ensina novamente a escolher aquilo que tem valor eterno. Nos ensina a desejar mais a Tua presença do que qualquer conquista desta terra. Ensina-nos a amar mais a Tua palavra do que as opiniões deste mundo. E nos ensina a buscar primeiro o Teu reino, porque a Tua palavra fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Pai querido, nesta noite nós queremos obedecer.
Nós não queremos mais adiar a obediência. Não queremos deixar para amanhã aquilo que devemos entregar hoje. Se existe alguma área da nossa vida que ainda não está completamente rendida a Ti, Pai, nos mostra com amor, Senhor, em nome de Jesus. E se existem pensamentos que precisam ser transformados, transforma, Pai. Senhor, nossas atitudes nem sempre são atitudes que o Senhor se agrada. Nos perdoa por isso, nos ajuda a mudar. E se existir algum caminho dos quais nós precisamos sair, dá-nos coragem para abandoná-los, Pai. Porque não queremos apenas conhecer a Tua palavra, queremos viver a Tua palavra. Senhor, quando lemos os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nós reconhecemos o quanto somos limitados. Quantas vezes questionamos aquilo que não entendemos, quantas vezes pedimos explicação quando o Senhor nos chama apenas para confiar. Perdoa-nos pelas vezes em que julgamos o Teu silêncio como abandono, Pai. Perdoa-nos pelas vezes em que confundimos a espera com esquecimento. Hoje escolhemos descansar na certeza de que os Teus caminhos continuam sendo perfeitos, Pai. Senhor, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergar, Pai, nesta noite queremos interceder por aqueles que vivem sustentados por uma promessa. Há pais orando pela conversão de um filho há muitos anos. Há mães esperando um milagre. Pessoas que continuam declarando a Tua palavra sobre um casamento, sobre uma enfermidade, Pai. E, Senhor, eu coloco mais uma cirurgia que vai acontecer próxima semana nas Tuas mãos. Senhor, derrama das Tuas bênçãos sobre esse ministério, sobre o meu ministério, ministério que o Senhor me confiou, sobre o chamado, sobre uma porta que ainda não se abriu, derrama das Tuas bênçãos e fecha todas as portas que o inimigo abriu e abre todas as portas que ele fechou. Porque aquilo que o Senhor abre, ninguém fecha, aquilo que o Senhor fecha, ninguém abre. Pai querido, nos fortalece, fortalece a nossa família, fortalece meus pais, fortalece meus irmãos, fortalece, Senhor, meus filhos, fortalece a nossa estrutura, fortalece a minha cunhada, minha nora, fortalece minhas netinhas, meu sobrinho. Pai querido, em nome de Jesus, a minha família está aos pés da cruz, no Teu altar. Tua palavra fala, minha palavra não voltará para mim vazia. Nós cremos nisso. Cada promessa que saiu da Tua boca cumprirá exatamente aquilo para o qual foi enviada, Pai. Senhor, talvez não no nosso tempo, mas no Teu tempo, porque o Teu tempo é perfeito. Pai, também apresentamos diante de Ti todos aqueles que estão sofrendo, passando por lutas, enfermidades crônicas, dores crônicas. Senhor, todos aqueles que estão lutando contra o câncer, Pai, em nome de Jesus, toda doença autoimune. Senhor, os que hoje perderam forças, estende a Tua mão, abençoa aqueles também que perderam entes queridos. Senhor, fortalece cada coração e abençoa cada corpo médico, cada assistente, enfermeiros, todos aqueles que ajudam, Senhor, a tratar a saúde. Mas o Senhor continua sendo o médico dos médicos, aquele que tem a última palavra, e é em Tuas mãos que eu coloco, Senhor, cada tratamento meu, cada medicação, cada anestesista, Pai, cada anestesia, Senhor. Cada infiltração que eu tenho que passar sempre, Pai. Oh, Deus, tenha misericórdia do meu corpo. O Senhor curou o meu emocional, o Senhor curou o meu mental e o Senhor está trocando cada armadura do meu corpo físico. Eu Te agradeço, eu Te louvo por cada permissão Tua, Pai. Senhor, que a minha vida seja aquilo que o Senhor sempre planejou, conforme a Tua vontade e não a minha. Tira todos os desejos do meu coração e coloca todos os Teus desejos, Teus planos, Teus pensamentos.
Senhor, eu oro por cada família, por cada casamento, por cada filho, cada neto. Eu oro, Senhor, por cada familiar, por cada amigo, cada líder, cada pastores. Senhor, todos os evangelistas, capelões, missionários, todos aqueles, Senhor, que estão pregando a Tua palavra, que estão ajudando, Senhor, os necessitados, ajuda aqueles que não têm forças, ajuda aqueles que estão sem saúde, ajuda aqueles que não têm pão para alimentar seus filhos. Oramos, Senhor, por todos os sem-abrigos deste mundo, Senhor, em nome de Jesus e cada criança, Pai. Sabemos que nem todos têm um lar, que nem todos têm uma cama para dormir, nem todos têm um pão para comer. Senhor, oramos pelos refugiados, pelos que estão em meio à guerra, oramos pela paz no mundo, paz em Israel, paz em Jerusalém, Pai. Que os Teus propósitos continuem a cumprir-se conforme está escrito nas Escrituras Sagradas. Também oramos por cada nação, que o Teu Espírito desperte homens e mulheres para o arrependimento, enquanto ainda há tempo. E agora, Senhor, antes de fecharmos nossos olhos, queremos fazer uma última oração. Que a Tua palavra continue trabalhando dentro de nós durante esta noite. Enquanto dormimos, continua moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé, regando a semente que foi plantada hoje. Que amanhã despertemos mais parecidos com o Senhor, fortalecidos, Senhor. Pai querido, porque sabemos que a Tua palavra nunca falha, nunca perde o seu poder e nunca volta vazia. E nós descansamos nessa certeza, entregamos a nossa vida, a nossa casa e toda a nossa família, nosso deitar, nosso levantar, nosso sono, nossos sonhos e projetos, todos os planos da nossa família também, Pai. Entrego os projetos e sonhos dos meus filhos e meus irmãos nas Tuas mãos e o nosso descanso nas Tuas mãos e o descanso dos meus pais e de todos os meus familiares. Abençoe a cada pessoa que está aqui. Em paz me deito e logo pego no sono. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor faça florescer no seu tempo toda a boa semente da Sua palavra que foi plantada no seu coração. E que nós possamos dormir em paz sabendo que Deus continua trabalhando mesmo quando seus filhos não conseguem ver. E que amanhã nós despertamos fortalecidos, renovados e cheios da esperança de que a palavra do Senhor jamais volta vazia. Boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês, a sua casa, toda a sua família e a mim e a minha família também.